Olá, pessoal. Meu nome é Rayane. Sejam bem-vindos a mais um episódio do De Novo Portugal. Para quem não nos conhece, nós somos uma família de 4 pessoas e estamos imigrando novamente para Portugal agora em 2026. Estivemos morando lá durante um ano, em 2023, março de 2023 a março de 2024, e retornamos para o Brasil por motivos pessoais, motivo familiar. E nesse vídeo eu vou contar para vocês como que foi a nossa trajetória em 2023, para vocês poderem entender um pouquinho de como foi a nossa história. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, curte, comenta e ativa o sininho, para quando eu tiver novos vídeos vai chegar primeiro para vocês. Então, vamos lá. A nossa decisão. A nossa decisão começou a partir de um desejo meu. O plano de imigração, a vontade de imigrar sempre foi uma vontade minha. Eu convenci, né, o meu esposo a imigrar comigo e ele aceitou a ideia. O nosso primeiro destino, como eu tinha falado no vídeo anterior, seria os Estados Unidos. Acho que esse é o destino clichê de todo mundo que planeja imigrar. Todo mundo não, vamos colocar 90% das pessoas. E a nossa vontade também seria Estados Unidos. Eu sempre tive o sonho assistindo filmes, séries, né? Aquela velha história. Então, assim, eu sempre tive essa vontade. Então, o que nós fizemos? Procuramos uma assessoria e tentamos tirar o nosso visto por 2 vezes. Uma vez, nós tentamos por conta própria, foi negado. Da segunda vez, a gente tentou com assessoria, foi negado também. Mas isso fica para um outro vídeo, uma outra história. Então, voltando, né, de Brasília, que é mais próximo da nossa cidade, para cá, decidimos por Portugal. Conversamos, né, entramos em acordo, decidimos por Portugal. Como a gente já tinha juntado uma reserva de dinheiro para fazer essa imigração, a gente usou essa reserva de dinheiro para imigrar para Portugal. Então, nós saímos do Brasil com cerca de 10 mil euros, que foi o nosso valor, assim, que nós conseguimos arrecadar, né? Vendendo as nossas coisas, vendendo o nosso carro. Nós só não vendemos o nosso apartamento. Mas, de resto, nós fizemos bazar com as nossas coisas, com as nossas roupas e juntamos esse dinheiro. Compramos as passagens e saímos daqui. Nós saímos, eu não lembro exatamente o dia, mas eu lembro que foi em março de 2023. E a nossa história de voo foi uma história um pouco turbulenta. Nós saímos de Goiânia, alugamos um carro, saímos de Goiânia e fomos para Brasília. De Brasília, nós dormimos uma noite no hotel. De lá, pegamos um avião para Guarulhos. Em Guarulhos, nós fomos para Lisboa, fizemos a imigração em Lisboa, tudo tranquilo. De Lisboa, fomos para Madrid e de Madrid voltamos para Porto. Então, foi uma saga, porque entramos em Portugal, saímos de Portugal e entramos em Portugal de novo. Muito louco, mas foi na época que encontramos mais em conta, pode-se dizer, né? As passagens mais em conta. Então, chegamos em Portugal em março, né? Era basicamente final do inverno, comecinho da primavera, que foi mais ou menos no meio de março. Então, chegamos em março, tava aquele frio. Eu tinha comprado, né, algumas roupas de frio pra gente, comprei na Shein. Comprei já pensando, né, no inverno europeu, mas mesmo assim ainda passamos um pouquinho de frio. Quando a gente chegou lá, uma amiga nossa, né, muito querida, foi buscar a gente lá no aeroporto, buscou a gente para ajudar a gente a chegar até no hotel. Aí chegamos no hotel. Não, quando a gente chegou lá no aeroporto, que foi na hora de pegar as nossas malas, nós não tínhamos malas. Nós saímos do Brasil com 4 malas de mão, que foi 4 malas de 10 quilos cada uma, e 3 mochilas. Essas malas de mão, a companhia aérea pediu, né, perguntou se a gente poderia despachar, porque já tava aquele lenga-lenga, né, já tava cheio o voo, e a gente despachou elas. Não era obrigação, mas a gente despachou. E extraviaram as nossas malas. Aí chegamos em Porto, sem mala, sem roupa, porque nós não tínhamos colocado nenhuma roupa extra na mochila, fica até uma dica, coloca roupa extra na mochila. E fomos pro hotel. Chegou no hotel, colocamos nossas mochilas lá, fizemos o check-in e fomos para um shopping. Para onde? Para Primark, para comprar roupa. Aí compramos, né, acho que foi um aparelho de roupa, 2 pares de roupa, não sei, para cada um. Só mesmo para passar o dia, porque a gente não sabia quando que ia liberar as nossas malas. No outro dia, quando a gente dormiu, né, descansou, no outro dia o meu marido entrou em contato com a companhia aérea
e eles informaram que as nossas malas tinham ficado em Lisboa. Então, as nossas malas ficou em Lisboa, a gente fez todo o trajeto, chegou em Porto, as nossas malas continuaram lá, ficaram lá quietinhas. Mas aí, no outro dia, eles mandaram para Porto e o meu esposo foi lá e buscou. Enfim, estávamos com a mala. Hospedagem. Nós reservamos 2 hotéis. O primeiro hotel, nós reservamos 9 dias, em Porto mesmo, né? Ficava assim, perto da Ribeira, não muito perto, mas perto. Então, reservamos esse hotel por 9 dias, na esperança de conseguir arrendar um apartamento, uma casa que seja, o mais rápido possível. Quando nós saímos do Brasil, eu já tinha olhado alguns lugares, alguns distritos, né, que eu tinha vontade. Eu amo frio, então para mim não tinha problema. Então eu queria mais no norte de Portugal. O que é que nós olhamos? Viana do Castelo, Bragança e Vila Real. Braga seria a última opção, mas se encontrasse, então o que é que nós fizemos? Nós contratamos um serviço de relocation. Foi uma assessoria muito boa, mas eu nem sei se ela está atuando mais nessa área. Contratamos essa assessoria, esse serviço, né, para eles encontrarem casa. Então, o que a gente pensou? Vamos reservar o hotel por 9 dias. Nesses 9 dias, já vai ter encontrado o nosso apartamento, a nossa casa que seja, onde quer que seja. Resumindo, ela mandou muitas opções, só que opções em muitos lugares que pra gente não era conveniente, né, e não era fácil também, para escola, emprego, até localização, mercado, hospital. Então, pra gente era fora de cogitação. Aí eu falei pra ela, não, continua procurando, que não achou, não é o nosso ainda. E assim ela fez, continuou procurando. Nisso, venceu os nossos 9 dias nesse hotel. Aí, como a gente ainda estava em Porto, né? Nesse período, a gente conseguiu comprar o nosso carro. Foi um Punto. Eu não sei se é... Aqui é Fiat, lá eu não sei. Lá eu não lembro. Eu sei que ele é um Punto verde. É um verde bem verde. Aí, compramos esse carrinho, né? E nos mudamos de hotel. Saímos desse hotel e conseguimos reservar em outro hotel, já bem no cais mesmo, bem pertinho do cais. Aí, nesse hotel que nós locamos ele para 5 dias, na esperança de já ter um arrendamento arrumado. Aí, o que essa menina fez? Né? Ela mandou algumas opções. Dentro dessas opções, ela mandou uma opção em Vila Real. Aí, essa opção em Vila Real que ela mandou era um apartamento de 600 euros, um apartamento recém-reformado, muito bonito. Tava, assim, praticamente novinho. Então, a gente pegou, né, um Flixbus, que é um ônibus, para sair de Porto até lá, para ver esse apartamento. A gente chegou lá, viu, né, amou, muito bonito o apartamento, mas o local não era um local bom. Ficava mais ou menos numa serra, nessa serra não subia carro, então a gente teria que subir a pé. Tudo que fosse fazer, teria que subir a pé, se tivesse chovendo, se tivesse com compra, o carro tinha que ficar lá embaixo e a gente subia a pé. Então, pra gente era inviável. E 600 euros também estava acima do nosso orçamento e era longe da escola. Aí eu falei pro meu marido, falei, olha, se Deus trouxe a gente até aqui, então vamos confiar que vai dar tudo certo, vamos esperar mais um pouco. Aí a gente esperou mais um pouco. E ela mandou uma outra opção em Vila Real. Aí nessa opção era um apartamento também de um T2, né, de 2 quartos, que sendo uma suíte, todo mobiliado e um apartamento seminovo, muito bom. Acho que uma pessoa só tinha morado nele. Ao lado de uma escola, na frente dele tinha uma paragem de ônibus, né, uma paragem de autocarro, e um apartamento muito bom mesmo. Como a gente já tinha ido nós 4, já tinha gastado dinheiro, o que a gente falou? Não, vai só o meu marido, né, o Matheus, ele vê esse apartamento, se ele gostar, qualquer coisa, já até vê contrato. E assim fizemos, né? Ele amou o apartamento, ele me mandou, fez chamada de vídeo, nós amamos. E fizemos, ele fez chamada de vídeo comigo, voltou. Aí ele fechou já com o senhorio, já até pagou a renda, né? Foi 2 calção e uma renda. Fez o pagamento tudinho. E no outro dia, o contrato estava pronto já pra gente mudar. Então a gente já pegou o carro, já saiu daquele apartamento e já foi destino à Vila Real com as nossas coisas, né? Nisso, vamos à questão de documentação, que assim foi pra gente arrendar, né? Então, a documentação. Quando a gente chegou em Porto, a gente tinha que, logicamente, né, tirar o nosso NIF,
o nosso NIS e abrir uma conta no banco, que pelo nosso checklist seria os itens mais importantes. Então, o que é que nós fizemos? Nós contratamos uma assessoria, todo mundo estava fazendo isso, então a gente decidiu ser todo mundo, né, para agilizar o processo. E pagamos uma assessoria. Se eu não me engano, foi 60 euros. Eu não lembro se foi 60 euros por pessoa, eu acho que foi. Ou se foi 60 euros tudo, mas eu acho que foi 60 euros por pessoa, tenho quase certeza. E pagamos essa menina, né, acho que era Camila o nome dela, dessa assessoria. E ela fez tudo pra gente. Ela reservou, agendou a data na loja do cidadão. Ela informou pra gente o horário e a data que a gente tinha que estar lá, quais documentos levar, o que falar, tudo. Então, ela agendou para uma quinta-feira, uma sexta-feira, e o meu marido tinha que estar lá na porta o mais de madrugada possível, porque como era agendado, mas era uma fila e era por ordem de chegada. Então, assim, quanto mais tarde você chegasse, mesmo que você tenha agendamento, você não conseguiria ser atendido. Então, a gente chegou lá, era umas 2h pouco da manhã. Eu, mas as meninas ficamos no carro porque estava fazendo muito frio e ele foi para a fila segurar o nosso lugar. Então, quando foi umas 6 horas da manhã, a gente foi para essa fila, entrou na loja do cidadão, a menina assinou e resolveu. Tiramos o nosso NIF lá na hora sem problemas. O nosso NIS, a mesma coisa, pagamos para ela emitiu, fez tudinho, o nosso NIF saiu e ela mandou somente o número do documento para a gente. A conta no banco já foi assim, antes da gente conseguir alugar, né, o apartamento em Vila Real, a gente já estava olhando a conta no banco. A gente tinha assistido muito vídeo de pessoas que abriram a conta no banco em Porto. Então, como estava mais fácil, a gente pensou, não, vamos abrir a conta aqui também. Como a gente já estava de carro, né, nós vimos vários vídeos de locais onde estava mais facilitado para abrir conta e fomos nesse local. Chegou lá, foi sem problemas. Abrimos a conta, deixamos um dinheiro de depósito, mas conseguimos abrir essa conta no banco também sem problema. Então, um resumo. Nesses primeiros 10 dias 10 não, deu uns 14 dias de que chegamos no aeroporto e arrendamos a nossa casa, a gente conseguiu abrir conta no banco, tirar o nosso NIF e tirar o nosso NIS. Tiramos o NIF de nós 4 e o NIS só eu mais o Matheus. As meninas não tiraram o NIS. Enfim, a documentação, tudo ok. Então, chegamos em Vila Real, amamos o apartamento, fizemos compra no China pra arrumar, né, o apartamento. Como o apartamento era mobiliado, a gente precisou de comprar somente um micro-ondas e uma televisão. E panela, talher, utensílios, né? Roupa de cama, mas o resto tinha tudo, e tudo coisas novas. Então, quanto a isso, a gente não precisou de preocupar, porque tava tudo ok. Um take curtinho, só mesmo para falar das nossas primeiras impressões. As nossas primeiras impressões no mercado. Foi aquele deslumbramento. Pensa, você... Não que a gente não tinha condição aqui no Brasil, porque graças a Deus a gente tinha condição financeira boa aqui no Brasil. Não era rico, não era uma classe média alta, não moramos em um bairro muito chique aqui de Goiânia, de Aparecida de Goiânia, mas tínhamos uma condição boa. O meu marido trabalhava, ganhava bem, eu tinha uma confeitaria aberta. Então, era assim, a gente tinha uma vida boa aqui no Brasil. Mas, enfim, quando chegou lá nos mercados, que a gente viu aquele tanto de chocolate, de coisas, assim, que geralmente aqui é muito caro, né? Que aqui é mais difícil o acesso. A gente tem acesso, mas eu tenho a consciência que não é todo mundo do Brasil que tem acesso muito fácil ao que tem lá em Portugal. Então, gente, a gente ficou, assim, surpreendido com a qualidade das coisas, que eu já tinha assistido vídeos, pessoas também me falaram que poderia comprar coisas de marca branca, que a qualidade também era muito boa. A marca branca, para quem não sabe, é a marca do mercado. Igual tem aqui no Brasil, tem o Carrefour, tem a marca do Carrefour e tem os produtos de marca mais popular, né? Então, assim, a marca do mercado lá em Portugal é uma marca muito boa. Então, a gente fez a compra do mês, fez a compra de besteiras. As meninas passaram super bem, né? Graças a Deus. Elas amaram. Então, voltando ao foco. Quando voltamos fomos para Vila Real, a gente começou a saga do emprego. Então, vamos lá, a parte do emprego. O Matheus, ele é eletricista aqui no Brasil, muitos anos já que ele é eletricista, né? Ele tem essa profissão. Então,
quando nós fomos para Portugal, a gente já sabia que não seria fácil, que seria fácil ele conseguir na parte da construção civil, mas que na área dele, assim, na facilidade que ele tem aqui no Brasil, a gente já sabia que não seria fácil. E eu mexia com confeitaria aqui no Brasil, mas não queria mexer com confeitaria lá em Portugal. E também já fiz várias coisas, trabalhei em escritório, trabalhei com vendas, trabalhei muitas coisas. Então, assim, no que tocasse, pra mim, tava dentro. Aí, o que que fizemos? Ele recebeu uma proposta lá em Vila Real. Nós achamos uma igreja, né, para congregar uma igreja, uma Assembleia de Deus, do jeito que nós somos aqui também. Muito boa, por sinal, pessoas maravilhosas. Aí o que que fizemos, né? Fomos para a igreja, que querendo ou não, é uma rede de apoio, assim, para conectar pessoas, muito mais fácil. E lá ele conseguiu, se ele quisesse trabalhar na vinha, que era para colher uva. E todo mundo sabe que é um serviço difícil, é um serviço braçal, é um serviço que fica debaixo de sol, debaixo de chuva. É um serviço mais complicado. E ele queria, né? Porque ele estava desesperado, a gente estava gastando em real. E eu falei para ele, falei, olha, vamos fazer assim. Acalma o coração, o que é seu tá guardado, Deus vai providenciar um serviço para você. Então acalma. Faz assim, procura serviços na sua área, vê empresas aqui em Vila Real que mexe nessa parte, né, de eletricidade e conversa, quem sabe, o não você já tem. E assim ele fez, né? A gente encontrou uma empresa próximo lá ao shopping de Vila Real. Eu não vou citar o nome, né? É uma empresa muito boa. Ele encontrou essa empresa e ligou. Não, ele chegou lá, perguntou, eles passaram o telefone do dono. Aí ele ligou, conversou com ele. Aí ele falou assim, um senhor português. Olha, eu já contratei brasileiros para trabalhar aqui na minha empresa, mas todos eles pegaram o contrato, quando eu entreguei o contrato para eles, passou um pouco, eles se demitiram, e eu entendi que eles queriam só fazer a manifestação de interesse com o contrato e pronto. Então, eu não gostei muito do serviço e eu não tô a fim de contratar brasileiro. Foi com essas palavras. Aí meu esposo, né, falou assim, não, mas eu trabalho bem, eu sou formado, eu tenho, assim, essa profissão, né, eu trabalho muito bem nessa área, tenho uma família para sustentar, não vou fazer sacanagem, né, com o senhor. E ele falou bem relutante, olha, mesmo assim eu não tenho interesse. Aí desligou. No outro dia, meu esposo ligou novamente para ele, falou assim, então, fulano, sobre a vaga lá, eu tô muito interessado, vi que o senhor ainda não contratou ninguém, me dá essa oportunidade. Eu tenho certeza que se o senhor trabalhar comigo um dia, eu tenho certeza que o senhor vai gostar do meu serviço e vai gostar de mim. Aí ele ficou meio assim e falou que depois entrava em contato. Aí nisso, a gente foi pra igreja no domingo, isso foi no final de semana, a gente foi pra igreja no domingo. No domingo à noite, durante o culto, meu marido sentiu, né? Sentiu de Deus, eu creio que foi de Deus. Ele sentiu de Deus de ir lá fora e mandar uma mensagem pra essa pessoa, pro patrão dele. Aí ele falou, né? Ele falou assim, então, sobre a vaga, eu me coloco à disposição. Aí ele falou assim, olha, vamos fazer o seguinte, vem fazer um teste comigo amanhã, mandou a localização, mandou o horário. Você consegue? Ele falou, não, consigo sim. E nisso ele fez esse teste. Esse senhor amou o serviço dele, gostou muito dele. Os rapazes também que trabalhavam com ele lá, né, junto com ele, né, que fizeram amizade com ele também, gostaram bastante dele. E nisso ele ficou nesse serviço do dia que ele entrou até o dia que ele saiu, que foi pra gente voltar pro Brasil. Então, assim, foi um serviço de Deus, pessoas abençoadas na nossa vida. O meu serviço. Como ele já estava trabalhando, né, deu uma respirada a mais, porque a gente já não precisaria de ficar aquele desespero todo, porque parte da renda seria já em euro. Mas todo mundo sabe que uma renda só para sustentar uma família de 4 pessoas já não seria suficiente. Aí eu comecei a procurar serviço. Nisso eu recebi uma chamada de uma pessoa da igreja que falou, né, que teria uma vaga para mim em um hospital lá próximo, em Lordelo, que é próximo a Vila Real. Aí eu falei, olha, eu tenho interesse. Era para trabalhar na cozinha para ajudar, ser ajudante de cozinha para cozinhar para os pacientes. Falei, olha, eu tenho interesse. E nisso, ela me passou um telefone para eu ligar para chefe de cozinha lá, né? Eu liguei para ela, uma portuguesa, conversei com ela, muito educada. Aí ela falou, olha, a vaga é para tal horário, para tal dia, começar tal dia, você consegue vir, né? Eu falei, consigo, dou meu jeito. Aí, nisso, eu escutei ela falando para uma pessoa que também era da igreja, falando assim, olha, eu vou contratar fulana, você pode ajudar ela, você pode treinar ela? E eu escutei essa pessoa falando assim,
Não, do mesmo jeito que eu aprendi sozinha, ela também aprende sozinha. Eu não gosto de ensinar ninguém, eu não vou ensinar ninguém. Aí nisso eu subi aquela, respirei. Aí no telefone eu falei pra essa senhora, né, pra senhora portuguesa, eu falei, olha, eu agradeço muito pela vaga, eu tava calculando aqui, pra mim a logística vai ficar muito apertada, esse hospital fica distante da minha casa, não passa ônibus próximo, então eu vou ter que ficar fazendo baldeação. Então, pra mim vai ficar complicado. Eu agradeço muito a sua disponibilidade de me atender, agradeço muito pela vaga, mas passa pra uma pessoa que realmente vai conseguir, né, cumprir com a função. E desliguei, mas eu desliguei mesmo foi por causa da outra lá. Aí eu pensei comigo, né? Eu falei assim, eu não tô desesperada, ainda não tô desesperada pra aceitar qualquer tipo de serviço, qualquer tipo de desaforo. Mas eu sei que isso é um pensamento, assim, que não foi humilde da minha parte, mas mesmo assim, na hora, foi uma coisa que eu não gostei, porque eu tenho certeza que eu ensinaria qualquer pessoa que me colocasse, né, pra ensinar, ainda mais na minha situação. Eu sendo imigrante, eu sei o que outro imigrante estaria passando. Então, eu não vi, assim, com bons olhos o que ela fez. Aí nisso eu vi uma vaga numa pizzaria. Só que a pizzaria funcionava assim: eu teria que entrar 10 horas da manhã, sair 2 horas da tarde, não, 3 horas da tarde, depois entrar às 6 e não tinha hora de sair, era horário de fechar. Pra ser ajudante de mesa, era pizzaria pequena, então tinha várias funções: ia ajudar na cozinha, ajudar na mesa, atender telefone, fazer várias coisas. Com um salário mínimo. E não tinha folga na semana, somente. Não, tinha uma folga na semana, mas final de semana eu trabalhava. Aí eu conversei com meu marido, eu falei, olha, eu preciso fazer minha manifestação de interesse, porque na época ainda podia, né? Eu preciso fazer a manifestação de interesse, já tá vencendo o prazo, então eu vou aceitar esse serviço só pra isso. Aí ele falou, não, do mesmo jeito que você falou pra mim, confia em Deus, que Deus vai mandar um serviço bom pra você. Tava mudando a posição aqui. Aí, do mesmo jeito que Deus arrumou um serviço pra mim, vai arrumar um pra você. Aí eu falei, verdade, né? Eu falei isso pra ele e eu mesmo não tô confiando. Aí o que aconteceu? Na outra semana, na outra segunda-feira, as meninas já estavam na escola, logo eu vou falar sobre as escolas. Eu vi um anúncio no Facebook de uma loja em Vila Real, muito conhecido em Vila Real, uma loja assim boa. E eles estavam abrindo uma loja no centro e precisava de uma pessoa para tomar conta da loja, para vender, para arrumar a loja, organizar a vitrine, organizar tudo. Aí o que eu pensei, né? Vou mandar meu currículo. Eu tenho experiência com vendas, mandei o meu currículo. Só que eu mandei meu currículo e fui arrumar a casa. Aí alguma coisa ficou me incomodando. Ficou, liga pra essa pessoa, liga pra essa pessoa. Falei, eu vou ligar. Aí eu entrei na página da loja, procurei lá os contatos e tinha o contato dela. Liguei. Aí eu falei, olha, fulana, eu mandei um currículo. Não, mandei, oi, tudo bem, né? Eu sou fulana, sou brasileira. Acabei de chegar em Portugal. Ainda não tenho todas as documentações, mas eu mandei um currículo, né? Que eu tô muito interessada nessa vaga. Conversei com ela, né? Aí ela falou assim, aí ela fez uma pré-entrevista comigo, perguntou algumas coisas. Aí eu expliquei pra ela, né, tudo. E ela falou, olha, eu não recebi o seu currículo. Pode ser que às vezes tenha alguma palavra errada. Aí eu fui conferir no e-mail, o S do começo do e-mail dela tava maiúsculo. Aí eu falei, olha, pode ter sido, porque ela falou que não tava recebendo nenhum currículo, né? Aí eu falei, pode ter sido porque a primeira letra do seu e-mail tá em maiúsculo, tá com letra grande. Então pode ser que tá dando erro em todo mundo que tá mandando. Aí ela falou, nossa, obrigada, eu vou me atentar a isso, vou olhar isso. Aí eu falei, pois é, eu tô precisando dessa vaga. Aí ela falou assim, olha, você tem disponibilidade pra amanhã, 9 horas da manhã, ir lá na loja? Aí eu falei, tenho, claro. Ela falou, não, então vai lá que minha filha vai estar lá te esperando. Aí eu amei, né? Já liguei pro meu marido. Nesse mesmo dia, 6 horas da tarde, o pessoal da pizzaria me ligou, perguntando também se eu ainda tinha interesse na vaga. Eu falei, olha, já consegui um emprego, eu agradeço, né, pra deixar as portas abertas, claro. Aí fui nessa loja, 9 horas da manhã, cheguei lá, fiquei com a menina o dia inteiro. Ela me explicando como que funcionava a logística, como que atendia, porque o atendimento de Portugal é diferente do atendimento do Brasil. Pra explicar, né, tudinho. E explicou como que funcionava o horário, como que fechava a loja, como que abria, explicou tudo. Então, assim, no meu coração, eu já tinha certeza que a vaga era minha. E no outro dia cedo, eu fui 9 horas da manhã, ela foi junto comigo abrir a loja, me entregou a chave e falou, agora você fica só. E eu fiquei assim, como assim? Aí ela, agora você fica só. Depois do almoço eu tenho que sair, tem uma consulta, eu não vou voltar mais aqui. E nisso ficou. Eu fiquei pasma com a confiança deles. Porque assim, eu conheço o meu caráter, mas eles não conheciam. E aqui no Brasil, nunca que você vai dar uma chave de uma loja para uma pessoa que você acabou de conhecer, ainda mais um imigrante.
E ela deu a chave da loja e eu fiquei cuidando dessa loja nesse 1 ano que eu fiquei lá. Eu que pedi as contas, né? Eu conversei com ela falando que eu ia retornar pro Brasil. Mas eu fiquei nesse 1 ano trabalhando com ela. Teve meus altos e baixos, porque assim, vendas, né, não é fácil, mas foi um serviço muito bom. Então eu trabalhava de segunda a sábado, tinha uma folga durante a semana, né? Uma folga à minha escolha, eu que escolhi a data da minha folga, e o domingo era livre. Então, assim, eu tinha uma folga e o domingo. Quando dava, ela me dava o sábado e o domingo, dava para eu viajar, aproveitar. Então, assim, foi uma estada muito boa. Agora, vamos falar sobre as escolas. Quando a gente chegou em Vila Real, eu procurei, né, o agrupamento de escolas de Vila Real, que lá é o agrupamento de escolas Diogo Cão. Procurei esse agrupamento para me informar sobre a questão da idade das minhas filhas. Quando a gente chegou, a Heloísa tinha 8 anos e a Helena tinha acabado de fazer 10. Elas são 1 ano e 9 meses de diferença. Então, eu conversei, né, com a dona Conceição lá, que é responsável pela parte de matrículas. Ela me explicou que eu teria que ter um documento chamado atestado de morada. E nesse documento, eu retirava ele na junta da freguesia. O que eu fiz? Peguei o contrato, né, do arrendamento, fui lá na junta da freguesia e descobri que o nosso contrato não era registrado nas finanças. Então, eu teria que ter, junto com esse atestado de morada, uma declaração de 2 moradores de Vila Real, votantes em Vila Real, legalizado, para assinar esse documento. Só que a gente não conhecia ninguém, né? Então, e na nossa igreja, a maioria também era imigrante, estava igual a gente, na mesma situação, ou não morava em Vila Real. Os que eram legalizados, né, não moravam em Vila Real. Então, não daria para assinar esse documento. Aí começou a saga, né? Quem que a gente vai pedir para assinar esse documento? Na época eu não estava trabalhando, o Matheus também não. Aí, o que eu fiz? Na porta de casa, assim, da onde a gente morava, do outro lado da rua tem ainda, né, como se fosse um restaurante. Lá serve bebidas, comidas, petiscos, mais pro povo assistir jogo. Então, eu fui lá e conversei com o dono, né, perguntei se ele voltava em Vila Real, ele falou que sim, né, expliquei toda a história pra ele, nossa, e falei desse documento. Aí ele falou que assinava. Quando eu fui buscar o documento, né, e voltei, a esposa dele falou, não vai assinar, porque você não sabe o que é isso, que não sei o que, que não sei o que. Enfim, ele não assinou. Só que aí tinha um senhor que tava lá no balcão, ele tava assistindo o jogo, aí ele falou, eu assino pra você. Aí ele pegou o documento dele, assinou, foi lá no carro, buscou o documento, então assim, nossa, foi um alívio. Graças a Deus a gente conseguiu. Aí a outra pessoa que assinou foi a própria mulher lá que fez a matrícula das meninas na escola. Ela foi um amorzinho com a gente, ela explicou tudo. Aí com esse documento eu consegui, né? Eu levei eu levei aquele negócio das notas, que eu esqueci o nome agora. Levei esse negócio das notas, certidão de nascimento, passaporte delas e esse documento do contrato de trabalho, que é esse atestado de morada. E através disso eu consegui fazer a matrícula delas. E eu descobri que lá mesmo nessa escola não tinha vaga para a Heloísa, tinha vaga para a Helena. Então a Helena ficou estudando lá e a Heloísa foi para uma outra escola, porque lá em Portugal funciona assim: até o 4º ano tem o primário, aí tem, acho que é do 1º ao 4º ano é o primeiro ciclo, do 5º ao 9º ano, 8º ano é o segundo ciclo. Eu só sei até aí, porque é até aí que eu tinha filha idade escolar. Então, a Helena já ia para o segundo ciclo, ficava naquela escola. A Heloísa ia para o primeiro ciclo, estava ainda no primeiro ciclo. Então, ela foi para uma outra escola, em um outro bairro, pode-se dizer, como se fosse uma cidadezinha. E lá era longe. Como era longe, o que ela me orientou a fazer? Vai na Câmara, né, que é aqui a nossa prefeitura, vai na Câmara e conversa com eles que eles vão te ceder um transporte. Eu fui lá, fiz o cadastro, no mesmo dia já saiu, eles já ligaram pro rapaz, né, que faz esse transporte para a escola e falou, olha, tem mais uma aluna, me passou aonde que eu tinha que deixar ela, o horário, tudinho. Então, eu deixava ela no local, a van, que lá é carrinha, passava, pegava ela, no final do dia deixava ela no mesmo lugar, ou aonde eu escolhia, né, tinha os pontos de parada dessa van. Então, pra gente ficou muito fácil, porque como eu entrava 9 horas no serviço, eu deixava ela lá 8 horas, ela pegava essa van, eu pegava o ônibus e ia pro meu serviço. Aí depois eu descobri que tinha uma paragem, mas sim, já depois, bem depois, que tinha uma paragem perto do meu serviço, só que eu não sabia, né? Mas enfim.
Depois facilitou ainda mais a nossa vida, porque eu ia de carro com meu marido, ele deixava a gente lá. De lá eu deixava ela nesse ponto, voltava pro serviço rapidinho. E quando ele deixava ela lá e ela ia a pé pro meu serviço. E lá ela ficava esperando. Então, pra escola, basicamente foi isso. Elas amaram a escola, sem queixa nenhuma, brincava. Assim, fizeram passeios para outras cidades, que aqui no Brasil eu nunca teria deixado elas fazer esse tipo de passeio. Elas foram pra praia, conheceram a praia lá que nós não conhecemos, mas elas chegaram a conhecer. Então, quanto ao estudo lá, foi assim, maravilhoso. Foi uma estada perfeita, assim, de questão de estudo. Agora, vamos falar sobre os passeios. Os passeios, pra mim, foi a melhor parte, claro, né? Que eu amo viajar, amo passear, amo fugir da rotina. Então, a gente já tinha carro, e o que facilitou bastante, né? Pra nossa rotina, facilitou demais. E praticamente todo final de semana, todo feriadinho, a gente conhecia um lugar diferente. Então, a gente rodou muito lá. A região de Vila Real mesmo, assim, o distrito de Vila Real, a gente conheceu a Serra da Estrela, nós vimos a neve pela primeira vez, foi um momento muito emocionante, principalmente para mim. E foi, assim, um momento mágico, um momento maravilhoso. Então, a gente conheceu muitos pontos turísticos e também lugares, assim, que não são turísticos, mas que para minha realidade seria um sonho estar vivendo isso no dia a dia. Então a gente conheceu assim vários lugares impressionantes. Não chegamos a sair do país. Passamos quase com a fronteira com a Espanha, mas o Matheus ficou com medo de entrar e acontecer alguma coisa. Na cabeça dele tudo ia acontecer. Então a gente não chegou a atravessar para a Espanha, mas assim a gente foi bem pertinho e voltou. Foi o sabor Espanha, foi mais ou menos isso. Então a gente conheceu assim muitos lugares maravilhosos. Eu fiquei encantada com a diferença, né, tanto cultural, com a diferença de limpeza. Para minha realidade, aqui no Brasil, eu moro em Aparecida de Goiânia e eu não moro num bairro nobre, eu moro num bairro comum. Então, aqui pra gente é lixo, entulho nas esquinas, entulho na porta das casas, mato ao redor e cachorro solto, gato solto, barulho, carro, moto barulhenta passando, carro de som passando. E o povo também estranha, né? O povo todo me pergunta. Eu não gosto de barulho, eu não gosto. Então, até o povo me pergunta também, fala assim, nossa, mas lá o povo fala que o povo lá é frio, que o povo não gosta, né, de pessoas, que lá é todo mundo. Aí eu falo sim, justamente por isso que eu amo Portugal. Porque lá o pessoal respeita a nossa privacidade, respeita, não é todo mundo enfurnado dentro da casa de todo mundo, não é aquele trem, né? Então, pra minha realidade, então eu amei. Quando a gente fez essas pequenas viagens, que a gente viajou, né, lá dentro, conheceu outras cidadezinhas, que a gente viu essa diferença, né? As ruas limpas, claro que tem os pequenos defeitos, né? Tem, às vezes, uma bituca de cigarro no chão, um papel de bala no chão, mas é muito pequeno em relação aqui, muito pequeno, muito mesmo. E a limpeza das ruas, as árvores, tudo cortadinha, né? Aquele tanto de fruta diferente nas casas, nas ruas, em alguns lugares, né? As pessoas permitiam, a gente perguntava, né? As pessoas permitiam que podia, não pode pegar sem problema. Aquela diferença, porque aqui no Brasil tem, né? Pé de manga, pé de goiaba, são as nossas frutas tradicionais. Mas lá já era diferente, lá era uma ameixa, uma pera, uma uva. Para nossa realidade era uma realidade muito diferente. Então, assim, nessas aventuras nossas, nessas andanças nossas, a gente conheceu muita coisa diferente que a gente não tinha conhecido aqui e que se continuasse aqui iria demorar muito para conhecer, que é o caso da neve, por exemplo. Então, em questão de passeios, foi uma coisa assim surreal. A gente conheceu muito, 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 muito. A gente viajou bastante. Eu até brinco com meu marido que a gente viajou nesse um ano, fazendo pequenos passeios, mais do que nesse período todo que nós morou aqui no Brasil, nossa vida toda. Claro que todo ano eu fazia viagem, né? Ia para casa da minha avó, voltava, mas era sempre a mesma viagem. Não era assim um lugar diferente, uma realidade diferente, era sempre isso. Então lá a gente tinha essa rotina, né? Diferente. Eu sei que a realidade nossa para a realidade de muitos imigrantes era diferente. Mas foi uma coisa assim, umas portas abertas de Deus mesmo para a nossa vida. Pro último ponto, né, que é o último, mas não é o menos importante,
as pessoas que nós conhecemos nesse ano de 2023. Nós fizemos amizades, assim, maravilhosas, amizades que eu trago até hoje, para minha amizade, que eu posso dizer que é uma amizade pessoal. A Raíssa, inclusive, ela tá assistindo hoje. E assim, é uma sensação muito boa. Então, vou falar um pouquinho como que eu conheci a Raíssa, só para vocês terem uma noção. Primeiramente, nós não somos irmãs, mas nós somos a cara uma da outra. Todo mundo na loja, já dando um spoiler, né? Falava, confundia a gente. Quando eu tava num dia, ela chegava, eu comprei não sei o que com você, não sei o que, e era com a outra, e do mesmo jeito com ela. Nós duas igual, a cara redonda, o óculos, o cabelo espichado, do mesmo jeito. E nós ainda tínhamos o costume de brincar que nós era a dupla Raíssa e Rayana. Enfim, eu conheci ela, assim, na loja, tava precisando de uma pessoa para fazer folgas. Assim, a dona tinha me falado, né? Que precisava de uma pessoa para cobrir as folgas nossa que a gente tinha e para ajudar na loja quando precisasse, quando chegasse mercadoria. Então, ela precisava de uma pessoa. Aí ela me perguntou se eu conhecia alguém, eu realmente não conhecia, né? Ninguém assim de confiança que eu poderia indicar. E mais ou menos assim, uns 3 dias depois que ela me perguntou, apareceu a Raíssa. Ela me mandou mensagem e falou: olha, a Raíssa, como ela falava, né, Raíssa, ela vai estar na porta da loja te esperando, 9 horas da manhã, e você ensina ela tudo que precisar de ensinar. Como a loja é mais tranquila, né, você ensina ela. Aí eu falei: não, tá ótimo. Aí ela falou: ela é brasileira como você, eu tenho certeza que vocês duas vão se dar muito bem. Aí conheci a Raíssa. Cheguei. Não, nesse dia acho que foi o único perrengue. Eu vou contar rapidinho pra vocês como que foi. Nesse dia eu saí de casa pra deixar a Heloísa lá na paragem da van. Eu ainda não sabia que tinha uma próxima da loja, então eu ainda deixava ela longe, pegava um ônibus e vinha pra loja de ônibus. E nisso eu deixei a Heloísa. E tava, não sei se era greve, não sei o que era, só sei que passou 20 minutos nada, passou 30 minutos nada, e já tava dando a hora de entrar na loja, e eu ainda tava lá esperando, eu falei: eu vou a pé, vou correndo, mas eu vou a pé. Aí eu saí, né, do ponto de ônibus e voltei correndo e acelerando o passo. Quando eu tava mais ou menos próximo de casa, né, que eu saía de casa, deixava ela, depois voltava tudo. Quando eu tava perto de casa, tinha uns senhores que estavam trabalhando numa obra. Aí ele tava trabalhando uma obra na rua, aí eu vi eles ligando o carro e o carro tava sentido a ir pro centro, que é onde eu trabalhava. Eu falei: olha, senhor, me perdoa, mas eu vou fazer isso. Cheguei neles e perguntei: olha, pra onde o senhor está indo? Porque eu tô muito atrasada para entrar no serviço, eu não posso atrasar. E eu tô muito atrasada e o ônibus não passa. Aí ele falou assim: pra onde? O senhor português, né? Ele falou: pra onde a senhora tá querendo ir, né? Eu falei: tô querendo ir pro pé da igreja, lá do centro. Aí ele falou: olha, eu não vou exatamente pra lá, mas eu posso te deixar bem próximo. Eu falei: nossa, muito obrigada. Entrei no carro, nem conheci o povo, né? Entrei no carro, cheguei lá no pé da igreja, ele me deixou, desejou boa sorte, saí correndo. Cheguei 9h02. E a Raíssa lá na porta me esperando. Eu penso assim, se fosse outra pessoa, eu ia falar: gente, mas que mulher sem compromisso, abrindo a loja tarde. Gente, mas foi o primeiro dia. Foi a primeira vez que aconteceu isso. Mas aí nos conhecemos, nos demos super bem, a gente contava os minutos pra estar junta. Contava os minutos lá pra estar no mesmo dia na loja, né? Porque não era todo dia. Enfim, fizemos uma amizade muito boa. O Matheus também fez muitas amizades. Amizades maravilhosas, amizades que manteve contato com ele até hoje, amizades de portugueses. Então, assim, a nossa experiência com português foi uma experiência maravilhosa. A Helena também, minha filha, né, fez uma amizade com a coleguinha também, que a mãe dela, no último dia antes da gente vir embora, levou elas para passear, levou no cinema, levou para lanchar, né? Então, assim, elas fizeram amizade muito boas também. Então, nessa questão de amizade, foi uma questão, assim, maravilhosa, maravilhosa mesmo, sem defeitos. E já partindo desse ponto de amizade pro preconceito, né, que é aquela palavra que termina com Bia, que eu não vou falar porque eu não sei se o YouTube bloqueia, muita gente fala que bloqueia, eu não vou tentar a sorte. Então, que muitos brasileiros falam que sofrem, né, em Portugal. Nós, graças a Deus, não sofremos de nenhum lado. Gente, foi uma coisa assim, como eu trabalhava em loja, então eu atendia senhoras de todo o mundo.
porque nas férias foram francesas, inglesas, australianas, indianas. Então, assim, eu atendia gente de todo lugar. E principalmente as portuguesas, né, que era o nosso cotidiano. Eu fiz amizade com muitas senhorinhas lá, com muitas senhoras, assim, maravilhosas, muito queridas, que eu saí de lá deixando, assim, meu abraço mesmo, e que quando eu retornar eu quero abraçar essas senhorinhas. Então, da minha parte, eu nunca sofri essa palavra com Bia. Nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de preconceito. Eu não sofri. As minhas filhas também nunca relataram, elas amavam a questão da escola, amava ir pra escola, ansiava pelo dia de ir pra escola. Então, assim, elas gostaram bastante. E do meu esposo também, como ele trabalhou no mesmo lugar, ele sempre foi respeitado, né? Claro que às vezes tem uma brincadeirinha ou outra, mas não era nem uma brincadeira pejorativa, era brincadeira que ele também fazia com os portugueses. Então, assim, era um respeito mútuo. E graças a Deus, nessa questão, nós não sofremos nada. Gente, foi uma coisa, assim, surreal, que eu posso dizer. Maravilhosa, maravilhosa. Quando nós fomos embora, né, que decidimos mesmo ir embora, eu fiz uma despedida com essa minha amiga, né, mais uma outra amiga também, a Val, que também ia na loja praticamente, assim, direto, pra gente conversar, né, conversar, ela é de Aracaju. Então, assim, a gente tinha uma boa convivência, uma boa amizade. Então, eu tive essa despedida com as minhas amigas. E fiz outras amizades também, amizades na igreja, amizades fora também, às vezes, no ponto de onde a gente conversava, fazia assim, aquela conversa, né, de encontrar todo dia. E no dia 2 dias antes de ir embora, o patrão do meu esposo, ele fez uma despedida também num restaurante, né, numa churrascaria. E comprou um bolo, comprou presentes. Nossa, foi assim, foi a família dele toda, foi os funcionários da empresa toda, fizeram aquela despedida. E deixaram as portas abertas para quando a gente retornasse, né? Porque ele já tinha certeza que a gente ia retornar. E foi uma coisa, assim, muito boa. A nossa estada em Portugal em 2023 foi uma estada maravilhosa, foi um momento, assim, abençoado. Por isso que quando as pessoas me perguntam, ai, mas fulano fala isso, fulano fala aquilo de Portugal, por que você gostou tanto? Porque eu não sei explicar, eu gostei. Gente, eu amei esse lugar. E olha que era um lugar que no começo eu não queria ir. Tinha preconceito com Portugal, por ser, todo mundo fala, ai, é o esgoto da Europa, ai, não sei o que da Europa. Mas pra mim, Portugal, eu passaria minha velhice tranquila em Portugal. Amei a convivência, amei Vila Real, amei. Eu preferi Vila Real a Lisboa e Porto. Por mais que o povo fale, ai, porque Vila Real, Lisboa e Porto é o point. Mas justamente por isso eu gostei de Vila Real, justamente por ser mais pacata, por ser mais família. Por ter tudo, porque Vila Real tem tudo, tem shopping, tem hospital grande, tem grandes mercados, tem muita área de lazer, tem tudo e mesmo assim ainda é uma cidade pacata. Se eu ouvir falar de um roubo, de alguma coisa, foi coisa assim bem superficial, nada muito agravante. Crimes mesmo, assim, nunca ouvi falar, desde do ano, né, que a gente ficou lá. Então foi uma coisa assim surreal de maravilhosa. Também falando sobre os amigos, né, mas assim, não vem muito ao caso, porque foram amizades que a gente já tinha aqui no Brasil e que ajudou a gente lá. Foram pessoas também maravilhosas na nossa vida, que nos presenteou com muitos utensílios de casa, nos abençoou bastante, com muitos conselhos, falando pra gente, né, de várias coisas. A gente também fez alguns passeios lá, que eles levaram a gente. Então, assim, nesse ano de 2023, Portugal pra gente foi uma bênção, eu não posso dizer o contrário. Eu saí de lá leve, entrei assim, com aquela sensação boa e saí com a sensação melhor ainda de que foi uma experiência vivida maravilhosa. Muito pelo contrário do que muitos falam, né? Eu sei que experiência é individual, mas muito pelo contrário, eu amei. E para finalizar o nosso vídeo de hoje, né? Desde já, de novo, eu peço, se inscreve no canal, nossa, é muito importante pra gente, curte, comenta aqui embaixo, fala, né, de onde você é, se você tem pretensão de imigrar, se você já imigrou, ou se você, às vezes, já imigrou, voltou, tá pensando em voltar de novo. Deixa aqui nos comentários a sua história, eu vou amar ler, eu vou responder, ativa o sininho também. E desde já eu agradeço, né, muito pelas visualizações, agradeço muito. Eu sei que no início são poucas as visualizações, mas eu tenho certeza que vocês compartilhando, que vocês curtindo, o YouTube vai começar a entregar o meu conteúdo.
E eu espero, né, que esse conteúdo alcance muitas pessoas que também têm esse desejo de imigrar novamente. Às vezes tá com aquele sonho adormecido, sabe? Mas tem aquele desejo. Então eu peço, né, que você faça isso que eu tô te pedindo. Vai me ajudar demais nesse canal. E desde já ativa o sininho, porque o próximo vídeo vai ser um vídeo muito importante. O meu próximo vídeo eu vou falar sobre o nosso processo de visto. Do nosso processo de visto, né? Que nós estamos tirando, eu ainda não vou falar qual visto que é, mas vou falar, no próximo vídeo eu vou falar qual o visto, eu vou falar quais os valores, o que a gente fez, o que a gente precisou, documentação, vai ser um vídeo completo. Então, desde já, tá? Se inscreve no canal e ativa o sininho, que é muito importante. Beijo, beijos e nos acompanhe nessa jornada.